Fala galera! Meu nome é Daniel Machado, eu sou professor de matemática e escritor da coleção Revisaço da editora Juspódio. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, em que eu resolvo questões de matemática e raciocínio lógico para ajudar você que está estudando para concurso público. E no vídeo de hoje eu venho resolver a prova do TRT-8 para o cargo de técnico judiciário, que foi reaplicada nesse ano de 2023, atendendo ao pedido do Thiago. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Se você gosta do canal, quer ser um apoiador dessa ideia, dá uma conferida aqui embaixo no botão Valeu Demais. Sem mais delongas, vamos para as questões? Questão de número 7, ela diz o seguinte: entre 6 técnicos judiciários de determinado tribunal, 3 serão escolhidos para compor uma comissão e os outros 3 serão designados como suplentes. Nessa situação hipotética, considerando que os 6 técnicos judiciários sejam igualmente capazes, a quantidade de maneiras em que a distribuição dos técnicos poderá ser feita é... Bom, o que nós temos nessa questão? Eu quero montar uma comissão. A comissão é composta por 3 membros. Desses 3 membros, eu tenho que escolher entre 6 técnicos que são igualmente capazes. E o restante, os outros 3, vão ser designados como suplentes. Bom, para montar essa comissão, para a primeira vaga, eu posso escolher entre 6 pessoas. Então, eu tenho 6 possibilidades de escolha para o primeiro. Para o segundo, eu tenho que descontar o que eu já usei na primeira vaga. Então, para o segundo, eu tenho 5 possibilidades. E para o terceiro, eu vou ter 4 possibilidades. Eu tenho que descontar os 2 das 2 primeiras posições. Bom, então, fiz isso, Peguei quantas opções eu tenho para cada uma delas. E agora eu preciso me perguntar, a ordem de escolha dessas pessoas faz diferença? A resposta é não. Por quê? Eu quero apenas uma comissão. Dentro dessa comissão, eu não tenho que a ordem de escolha, cada um vai exercer uma função diferente. Eu só quero a comissão. Então, a ordem não faz diferença. Se a ordem não importa, eu tenho que dividir essa multiplicação pela quantidade de posições em que a ordem não importa. Então, se eu tenho aí um total de 3 posições em que a ordem não importa, eu vou dividir isso por 3 e por 3 fatorial. Então, isso vai ficar assim, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Vou simplificar. 2 vezes 3, isso dá 6. Então, posso cortar com 6 ali de cima. O que sobrou? 5 vezes 4, 20. E os suplentes? Para os suplentes, eu só tenho uma possibilidade. São 3 vagas de suplentes e são os 3 que sobraram. Então, os suplentes não vai fazer diferença aqui. Portanto, qual a quantidade de formas que eu tenho para escolher essa comissão? Eu tenho 20 possibilidades. E 20, nós temos isso na alternativa B de bola. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 8. Ela diz o seguinte: ao classificar 80 processos a fim de distribuí-los às áreas competentes para tratamento, um técnico judiciário verificou que, devido aos diversos critérios de classificação, 45 dos processos poderiam ser distribuídos ao setor A, 55 ao setor B, e 15 a nenhum desses 2 setores. Na situação hipotética precedente, a quantidade de processos que poderiam ser distribuídos a qualquer um dos setores A ou B é igual a... Bom, então eu vou desenhar aqui o diagrama de Venn. Nós vamos ter os 2 setores, o setor A e o setor B, e vou desenhar aqui o conjunto total deles. Bom, por onde que eu vou começar? Eu sei que 15 deles não podem ser analisados nem pelo setor A, nem pelo setor B.
Então, eu vou pegar esses 15 e colocar aqui fora dos dois conjuntos. Bom, segundo passo, eu vou pegar o total. O total são 80 processos. Eu vou fazer 80 menos 15, ou seja, desses 80, eu vou tirar aquela quantidade que não pode ser analisada por nenhum dos dois. Então, 80 menos 15, isso vai me dar 65. Ou seja, eu tenho 65 processos para ser analisados nos setores A e B. Bom, e agora? O que eu vou fazer? Para o setor A, ele me falou que são 45 processos. Para o setor B, ele me disse que são 55 processos. Eu vou ver quanto que isso está me dando no total. Então, 5 mais 5, isso dá 10, 0 vai 1, 4 mais 1, 5, 1 mais 5, 10. Então, eu tenho o que aqui? 100 processos distribuídos entre A e B. Mas como que eu posso ter 100 processos se o meu total é 65? Porque tem processos dentro desse grupo que eu contei duas vezes. Contei no grupo A e contei no grupo B. E qual vai ser essa quantidade de processos contados duas vezes? Então, eu tenho que pegar os 100 processos que eu tenho aqui no total e subtrair os 65, que eu sei que é a quantidade máxima de processos que nós temos. Bom, 100 menos 65, nós vamos ter um total de 35 processos. Esses 35 processos, eles estão onde? São aqueles que foram contados duas vezes. Então, os 35 processos, eles estão aqui, ó, na intersecção entre os conjuntos A e B. E como que eu termino de preencher? Bom, se no conjunto A eram 45 e eu já tenho 35 representados na intersecção, aqui está faltando 10 processos. E para o conjunto B era 55 e eu tenho 35 na intersecção, então estão faltando 20. Quando eu somo 10 mais 35 mais 20 com mais 15, eu tenho os 80 processos. Então, essa é a montagem do diagrama de Venn. E agora eu vou voltar na questão para descobrir o que ele está me perguntando. Então, ele quer saber a quantidade de processos que poderiam ser distribuídos a qualquer um dos setores. Ou seja, ele quer isso aqui, ó, ele quer a intersecção dos dois. Então, a intersecção dos dois é 35. E 35 nós temos na alternativa C. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 9. E para essa questão nós temos um texto associado, que diz o seguinte: considere-se a seguinte proposição P. O juiz atendeu ao pedido do promotor e determinou a suspensão do porte de arma do suspeito. Bom, e a questão 9 me pergunta: a quantidade de linhas da tabela verdade associada à proposição P mencionada no texto é igual a... Bom, o que nós temos? Para a quantidade de linhas de uma tabela verdade, nós temos uma fórmula. Então, a quantidade de linhas é 2 elevado a n, em que n é a quantidade de proposições simples que nós temos nessa proposição composta. Bom, então vamos voltar para a proposição para descobrir quantas proposições simples nós temos. Veja só, o juiz atendeu ao pedido do promotor e determinou a suspensão do porte de armas do suspeito. Nós temos o quê? Um e aqui, esse e é um conectivo lógico, e nós temos duas proposições simples. O juiz atendeu ao pedido do promotor, essa é a primeira proposição simples, e a segunda proposição simples é o juiz determinou a suspensão do porte de armas do suspeito. Então, são duas proposições simples ligadas pelo conectivo e. Então, nessa questão, a quantidade de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, isso igual a 4. Então, o número de linhas dessa tabela verdade é 4. E 4 nós temos na alternativa E. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão.
Vamos para a próxima. Questão de número 10 é uma questão elaborada ainda em cima do mesmo texto da questão anterior, e ela diz o seguinte: assinale a opção que indica corretamente a negação da proposição P mencionada no texto. Bom, então ele quer a negação. Lembrando que essa proposição ela é construída com o conectivo E. Como que é feita a negação do conectivo E? Então, se eu tenho uma proposição A e B e eu quero fazer a negação dessa proposição composta, essa negação ela é feita do seguinte modo: eu preciso negar a primeira proposição simples, negar a segunda proposição simples e eu preciso trocar o E pelo OU, tá certo? Então, nega as duas, troca o E pelo OU. Vamos ver aqui a proposição inicial. Então, o juiz atendeu ao pedido do promotor. Fazendo a negação, fica o juiz não atendeu ao pedido do promotor. O E troca pelo OU e a proposição determinou a suspensão fica não determinou a suspensão. Bom, então essa é a negação da proposição do texto. Só que para economizar tempo, a hora que você for procurar isso nas alternativas, a minha sugestão é: começa olhando os conectivos, né? Então, se não tiver o conectivo OU, você já vai eliminar. Então, a primeira, nós temos a palavra mas. O que é essa palavra mas? Essa palavra mas ele tem um sentido de e, né? É uma coisa e outra. Então, a alternativa A, ele manteve o conectivo e, eu elimino. A alternativa B tem o conectivo OU, então pode ser. A alternativa C, olha o E aqui de novo, ele não trocou, então eu elimino a alternativa C. A alternativa D também tem o mas, né, que tem o sentido de E, eu elimino ela. E a alternativa E, ele apresenta ou. A negação é construída com um ou só. Ou é uma outra proposição, outro conectivo lógico. Então a alternativa E também não pode ser. Somente olhando o conectivo lógico, eu já descobri que é a alternativa B. Mas vamos só conferir se ele fez a negação correta. O juiz não atendeu ao pedido do promotor, isso tá beleza, né? Como tá na proposição inicial. Ele trocou o E pelo OU e depois não determinou a suspensão do porte de arma do suspeito. Então ele também negou a segunda. Portanto, a alternativa B de bola ela está correta. É essa a alternativa B. Beleza? Conta para mim o que vocês acharam dessa questão. Vamos para a próxima. Questão de número 11, última questão dessa prova, ela diz o seguinte: assinale a opção que, sob o ponto de vista da lógica sentencial, apresenta uma proposição equivalente à proposição P mencionada no texto. Bom, então ele quer uma equivalente. Equivalente é uma proposição que tem o mesmo sentido, né? Ela tem a mesma tabela verdade. E o conectivo que nós estamos trabalhando é o conectivo E. Então eu tenho que procurar nas alternativas alguma proposição que vai ser equivalente à proposição P. Só que, se a gente pensar em outros conectivos lógicos, né? O conectivo E ele não tem uma equivalência definida, que eu troco um conectivo pelo outro. Então eu tenho que olhar o sentido das afirmações. Eu não vou poder trocar o conectivo. Se eu não posso trocar o conectivo, olha só, a alternativa B, que ele utilizou C e somente C, eu vou excluir. A alternativa C, que ele está usando o C, então eu vou excluir também. A alternativa D, que ele também está usando C, então eu vou excluir. E a alternativa E, que ele usou o ou, então eu vou excluir também. O conectivo E, uma equivalência dele, eu não posso trocar o conectivo. Eu tenho que manter o mesmo, porque o conectivo E só é verdadeiro se as duas forem verdadeiras. E isso eu não tenho em nenhum outro conectivo, né? Só sobrou a alternativa A. Vamos olhar. O juiz não só atendeu ao pedido do promotor, como também determinou a suspensão do porte de armas do suspeito. Muito cuidado aqui, porque esse não atendeu, né, dá a impressão de que ele não fez isso. Mas o que muda tudo é esse só. Ele não só atendeu, ou seja, ele atendeu e, né, então está subentendido aqui o conectivo E.
Então, o juiz atendeu ao pedido do promotor e também determinou a suspensão do porte de arma do suspeito. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Conta pra mim o que vocês acharam dessa questão. E aí, gostou do vídeo? Gostou da resolução? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim você me ajuda e muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo que é útil para você. Ficou com alguma dúvida nessas questões ou tem alguma questão que você quer que eu resolva? Me manda um e-mail, eu posso resolver aquela questão que você tem dificuldade. O meu e-mail é danielmachado.matemática sem acento @gmail.com. Nos vemos num próximo vídeo.